em Direito Civil e Processo Civil e servidora do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Por favor, senhora Carmen. E para debater, eu convido o senhor Aurélio Grangeiro, diretor de Comunicação e Eventos do Sinafresp, graduado em Processamento de Dados e pós-graduado em Administração Pública, auditor fiscal da Receita Estadual desde 2013. Obrigado. Convido também o senhor Roberto Alonso Ribeiro, bacharel em Marketing, mestre em Gestão de Negócios pela Fundação Instituto de Administração FIA, MBA em Marketing, FEA USP, especialização em Marketing de Varejo pela FEA USP. Por favor, Roberto, muito obrigado. O microfone aí, dona Carmen, já passo para a senhora o comando da mesa. Obrigado a vocês, até daqui a pouco. Boa tarde. Alô? Tá? Tá saindo? Alô, boa tarde, colegas. Boa tarde a todos e todas e todos. E aos colegas que estão nos assistindo aí no online. Eu sou Carmen Pasquale, como já anunciaram aí, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Quero dar as boas-vindas aqui nessa tarde. Tá saindo som? Tá. Alô? Alô, tá pronto? Mais um pouquinho? Acho que agora deu. Alô? Testando. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos e todas e todos e os colegas que estão online nos assistindo aí. Sejam todos bem-vindos a esse painel da tarde. E meu nome é Carmen Pasquale, como o colega já anunciou, sou presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E dando as boas-vindas aqui a todos os colegas de todos os estados, de todas as entidades, especialmente aos meus colegas dos Ministérios Públicos aqui, Tocantins, São Paulo, o Rio Grande do Sul, que sou eu, a colega do Amazonas. Bem-vindos todos. Esse painel de hoje à tarde é um painel muito importante para nós, especialmente nesse momento em que nós, servidores, discutimos uma reforma administrativa, né, que é totalmente nociva aos serviços públicos, à população brasileira e aos servidores públicos, né, de todo o Brasil. Que é o painel, então, da comunicação estratégica, uma aliada das entidades representativas na defesa do serviço público. E nós estamos recebendo, então, aqui hoje o Aurélio Grangeiro e o Roberto Alonso Ribeiro. E, de imediato, eu já passo aqui para o Roberto, né? E já vamos encaminhar para ele aqui um primeiro questionamento, e a partir de então tu pode, então, Aurélio, devido ao tempo, pessoal, tá? Que o nosso painel da manhã foi muito interessante, ultrapassou um pouco o tempo, o Roberto já vai fazer a explanação dele, e ao final a gente abre então para as perguntas, tá? Pode ser, né, presidente? Isso aí. Roberto, então, eu quero te encaminhar assim, o seguinte questionamento. Tá? A comunicação nas entidades representativas demoraram um pouco mais para se renderem às redes sociais. Tá? Tendo isso em mente, quais são os principais passos para a entidade alcançar uma comunicação efetiva nas redes sociais e em outros meios digitais? Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, as que estão em casa também. Quero agradecer pelo convite ao presidente Antônio Carlos, ao Ari, que fez esse convite também está aqui, ao pessoal que está até colaborando com a gente para estar aqui, né? A Sônia, a Juliano, que nos trouxe, enfim. E agradecer também a todas as instituições que estão aqui representadas. Acho que é muito importante a discussão que nós vamos ter aqui relacionada com a comunicação, porque, pelo que eu vi no painel da manhã, essa parece, como o pessoal de marketing gosta de falar, é uma dor que está presente quase que em todas as instituições, né?
Então, eu gostaria de começar respondendo a sua pergunta, como é que ela vai ser mais efetiva, essa comunicação. A gente precisa lembrar um pouquinho o que é o processo de comunicação. O processo de comunicação, de forma geral, ele envolve um emissor, nesse caso que estou falando, seria eu o emissor, a mensagem que nós estamos transmitindo, o meio, que é esse microfone, e o receptor, que é quem ouve essa conversa. Qual é o objetivo desse processo? Fazer com que o emissor emita essa mensagem e ela seja compreendida na ponta. Ela pode ser só uma mensagem de lembrete, ela pode ser uma mensagem persuasiva, ela pode ser uma mensagem mais ampla. Então, começando a responder a pergunta, Carmen, eu diria o seguinte: a primeira coisa é entender essa lógica, mas não no sentido que eu falei, no sentido inverso, ou seja, conhecendo com quem a gente precisa falar, ou com quem a gente quer falar. Estava até discutindo isso com a Aurélia agora há pouco, falando assim, olha que importante, né? Nós usamos dentro das nossas instituições uma mesma comunicação para todo mundo. E no final das contas, nós somos pessoas diferentes, com motivações e interesses diferentes. Nós temos realidades e experiências diferentes, idades e linguagens diferentes. Como é que a gente quer que todos compreendam a mesma mensagem se nós não adequarmos ao público? Então, acho que o primeiro ponto importante a ser olhado aqui: identifique claramente qual é o objetivo da mensagem e para quem você vai falar, com quem você quer comunicar. E reforço, o público é interno. Veja, se a gente está tentando buscar engajamento dentro das nossas associações, dos nossos sindicatos, a gente tem que ter uma mensagem clara dos benefícios que o associado vai ter. Como é que ele se apropria disso? No outra ponta, nós discutimos isso pela manhã, foi engraçado, sobre o papel do servidor, né, as resistências, a vilanização. O pessoal usou uma outra palavra que eu não gosto muito, eu não vou repeti-la aqui, mas a vilanização do servidor. E como é que a gente combate essa percepção relacionada com a vilanização? Veja, existem pessoas boas e pessoas ruins em todo lugar. Né? Eu falo que o mundo é lindo e maravilhoso porque tem pessoas, mas ele é muito problemático porque ele tem pessoas. Então, vai ter eficácia essa mensagem na medida em que você identificar claramente quem é essa pessoa, o que a motiva a sair do sofá, como nós falamos, para ir defender uma causa. Como é que ela consome mídia? Em que ponto do dia ela consome essa mídia? Por exemplo, todo mundo sai para trabalhar de manhã, pega o carro, pega um ônibus, pega um transporte, enfim, vai ouvindo o seu rádio. Ali ela está ouvindo notícias. Nesse momento, ela está preocupada com o que está acontecendo no mundo. Ao longo do dia, ela já não está mais, talvez, no rádio. Ela pode estar na internet. Ela pode estar vendo uma TV, pode estar lendo uma revista. Como a gente falou aqui, o famoso jornalzinho. É nesse momento que a gente começa a identificar essas pessoas. E eu diria para vocês se preocuparem muito com o ponto, nós não falamos sobre isso, mas eu acho que eu dei na aula de ontem, eu falei muito isso com os alunos, né, do curso de MBA. Tentem identificar o que é a jornada do seu cliente. Quais são os pontos de contato? Ou seja, ele está no grupo do WhatsApp? Ele está no Instagram? Ele está no LinkedIn, ele está no Facebook. Muita gente tem até uma certa preconceito com o Facebook. Eu adoro o Facebook. Todo mundo fala, mas também você já passou de 60 faz tempo. Não é isso. Se a gente pegar as estatísticas, o Facebook é usado para as pessoas de 14 acima. Então a gente não pode ter preconceito com a mídia também. Tá? Então, em linhas gerais, para não me alongar demais nisso, acho que é importante, então, entender quem é o público, seu estágio de relacionamento com a instituição, qual é o meio que ele consome a comunicação e qual a linguagem adequada a eles. Até brinquei ali e falei o seguinte, imagine o seguinte, no final do ano eu não vou ter férias. Vou falar com a minha esposa, é óbvio, né, que eu vou ter algum problema ali, mas também vou falar com a minha filha. Eu tenho que falar, de certa forma, com linguagem diferente para ela e para minha esposa. No final do dia, o que eu preciso é que as duas tenham exatamente a mesma compreensão do que a gente precisa falar. Com
as instituições exatamente do mesmo jeito. Não importa se a gente está falando com uma pessoa que tem 18 anos, geração X, Z, se estão falando com os baby boomers. O importante é que todos tenham a mesma compreensão da mensagem. Tá bom? Respondendo aqui, a gente vai batendo bola sobre isso, né? Acho que é bom. Pode ser nesse caminho? Pode ser. Falaste, Roberto, bem importante, né? A questão da gente falar a linguagem do público para o qual estamos falando, né? Então, não adianta falarmos uma linguagem técnica para quem não vai entender, não é, professor? Né? Isso é bem importante. Então, nós vamos passar aqui para o Aurélio, que é diretor de comunicação e eventos da Sinafresp. E nessa condição, Aurélio, nós te perguntamos assim, quais têm sido os maiores desafios na hora de transformar temas técnicos, né, como tributação, fiscalização, políticas públicas, em mensagens que gerem engajamento e compreensão por parte da população. Obrigado, Carmen. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, falar da alegria e do prazer de poder estar aqui em Cuiabá, falando para vocês um pouquinho da experiência do Sinafresp na área de comunicação e como nós temos tido bons, aliás, excelentes resultados, inclusive pela percepção dos nossos próprios associados. Então, eu queria trazer para vocês aqui também um pouquinho de um caso real, o nosso caso real, e tentar inspirar vocês para que levem essas mensagens e façam também da forma que vocês conseguirem implantar isso nas entidades de vocês. E, Carmen, respondendo a sua pergunta, é engraçado porque a narrativa, né, que se tem sobre o servidor público é sempre, como o professor Roberto estava falando, sobre a vilanização. E aí, minha amiga, se o servidor público ele já é vilanizado, você imagina o fiscal. Porque o fiscal, ninguém gosta de pagar imposto. A verdade é essa. E aí o fiscal ele é vilanizado, além de ser servidor público, a imagem dele ainda é piorada, porque ele mexe no bolso de todo mundo. Como que você vai conseguir trazer uma mensagem de uma categoria que defende fiscal, que até os próprios servidores públicos não conseguem entender e nem gostar desse ser que é o fiscal? Pois bem, só que quando a gente começa a falar sobre público, a gente tem que ter ideia da narrativa. Em relação à narrativa, é aquilo. Se você não comunica, você é comunicado. Se você não conta a sua história, alguém vai contar a sua história por você. E ela vai ser contada da pior forma possível. E no caso dos fiscais, a gente tem muita gente que odeia, mas nós temos grupos que precisam e que acham os fiscais necessários. Você tem, por um lado, a própria categoria, que ela precisa, ela sabe do seu valor, ela é técnica, só que ninguém mostra isso. Então, ela sabe que ela precisa ser representada por você. No meio do caminho, nós temos basicamente 3 públicos. A gente dividiu os públicos que gostariam e têm interesses nas pautas fiscais. O segundo público são os contadores, advogados, colegas de outros fiscos, os empresários, que sentem necessidade de informação técnica, sabem que aquela informação ela vai impactar no dia a dia do seu trabalho, da sua empresa, e que precisam ouvir o que os fiscais têm para falar. Só que, veja bem, o empresário, o advogado, o contador, o despachante, ele muito provavelmente, e 90% das vezes, ele não vai querer ver o presidente do Sinafresp falando em uma reunião que quer mais salário. Ele não quer saber disso. Então, esses 2 públicos não se comportariam bem na mesma caixa. Entendem? Então, você tem públicos diferentes, com interesses no que nós temos para falar, só que provavelmente eles não se comportariam bem na mesma caixa. E nós temos um terceiro público, que é a população em geral,
que, se não entendem, elas precisam ser educadas, e nisso a educação fiscal tem um papel muito fundamental, que é, a partir do trabalho dos fiscais, você tem justiça fiscal e, pela justiça fiscal, você tem justiça social. Esse terceiro público também, muito provavelmente, não queria estar envolvido com assuntos técnicos de fiscais, tampouco com assuntos classistas. Mas ele acha, sim, que se você tiver um sistema tributário mais progressivo e não regressivo como é o nosso, você conseguiria ter transformações nas vidas das pessoas. Pois bem, a nossa solução para a comunicação do Sinafresp, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado de São Paulo, foi exatamente essa. Nós temos 3 produtos, 3 linhas editoriais. Nós temos uma primeira, e todas esses três produtos, Roberto, eles possuem, inclusive, canais diversos. Então, a gente tem lá, no Fisco Paulista, que é essa linha intermediária que eu falei para vocês aqui, que é a linha que a gente conversa com o contador, com o advogado, com o empresário, é o Fisco Paulista. Nós temos Instagram, TikTok e YouTube. Ou seja, para o mesmo assunto, nós temos 3 canais, só que segmentado para esse público. Para a linha classista, nós temos o Instagram do Sinafresp, o site do sindicato, alô, estão conseguindo ouvir aí? Tá beleza? O site do sindicato e o YouTube do sindicato. Outros 3 canais para esse público. E na questão de justiça fiscal social, nós temos um terceiro produto, que é o Que Conta é Essa, que inclusive o Vitor Lins, que estava aqui mais cedo, ele é parceiro, um dos idealizadores desse projeto, que a gente fala sobre justiça fiscal, educação fiscal e justiça social. Esse canal, por exemplo, nós temos lá quase 13 mil seguidores já no Instagram e outros 12 mil seguidores no TikTok, mais uns 4 mil seguidores no YouTube, só com esse canal. Esse é um canal nosso, que a nossa logomarca nem aparece ali, mas nós conseguimos colocar assuntos que são do nosso interesse nesse canal. E qual que é o resultado disso tudo? Primeiro, nós conseguimos nos conectar com os públicos diferentes que não estariam ali se não tivesse numa caixa que a mensagem está sendo preparada para ele. A mensagem de cada canal desse, ela é preparada para aquele público. Para quê? Para dominar a narrativa. Eu ouvi durante as palestras aqui alguns colegas falando sobre ser contra ou a favor de ter a narrativa. A minha posição partidária, acho que é do Roberto também, que a gente conversou sobre isso antes, eu acho que nós temos que dominar a narrativa, e para a gente conseguir dominar a narrativa, você tem que saber para quem você está falando. Entendem? E aí, o que essa estratégia, para onde ela nos levou? O colega do slide, pode colocar, eu só vou colocar um slide de apoio aqui, só para vocês verem que aí eu vou entrar em 2 conceitos para a gente ver como que isso tudo foi traduzido em resultados. Deu certo aí? Basicamente, antes do pessoal colocar ali, vocês vão ver, já está colocando ali. Legal. Então, eu não trouxe a linha do Que Conta é Essa aqui, eu trouxe as 2 linhas que estão em franco crescimento. A outra já é uma linha que está consolidada. E por que nós fizemos essa segmentação de períodos? No caso do Fisco Paulista, essa rede social, ela é ativa desde 2000, só que desde 2020, só que desde 2022 não existia nenhuma publicação nela. Tampouco existia YouTube dela e nem TikTok. Ela tinha um Instagram com 600 seguidores, nós estamos falando de janeiro de 2025, tá? Então, o que a gente tem ali? E aí, agora o exemplo prático. Por que vocês têm que
mensurar resultados e colocar plano de longo prazo, para exatamente você acompanhar e saber se está dando certo. No nosso caso, se a gente pegar entre fevereiro e agosto de 2025, nós começamos a estruturar a rede e saber exatamente o que a gente iria colocar lá. Então, nós fizemos a criação, por exemplo, de um podcast que chama Conexão Fiscal. Esse podcast foi crescendo de tal forma que, hoje em dia, a gente tira deputado de Brasília e ele é recebido na bancada do podcast para ser entrevistado. Professores com mais de 200 mil seguidores, que nem no caso do Matheus Pontalti, sentou na bancada lá para ser entrevistado também. Por quê? Você começa a criar lastro, relevância. Os auditores fiscais, eles são os principais nomes em matéria de tributação. Todos sabemos disso. Só que se a gente não mostrar, se o político, se o advogado, se ele não conseguir ver isso na internet, que é aonde? Que é na tela do celular de vocês, onde tudo é decidido hoje, o que era o voto antigamente, pessoal, que era a representatividade formal, está na tela do celular. As opiniões, elas são formadas mesmo antes dos fatos acontecerem. Então, a narrativa, quem consegue dominar, e você só vai conseguir dominar se você tiver lastro. Então, a gente precisa criar esse caldo, que é o lastro. Então, a gente teve lá, de fevereiro em agosto, se vocês verem, olha, 62 publicações, 185 mil visualizações. Já estava legal. Entre setembro e agosto, crescimento vertiginoso. O que aconteceu? Tudo isso que a gente vinha colocando, os podcasts, as ações do fisco que a gente cobre, elas começaram a dar muito engajamento. E aí, entre setembro e outubro de 2025, nós saltamos de 185 visualizações, pessoal, isso aqui é só em Rios, tá? Para quase 500 mil de visualizações só no Fisco Paulista. Eu estou falando em 2 meses. Nós tínhamos 185 entre fevereiro e agosto, em 6 meses. Em 2 meses, nós tivemos o triplo, quase, de visualizações. E aí, coisas importantes que aconteceram aqui. A base começou a se ver representada nas nossas publicações, porque nós começamos a cobrir as operações. O fisco fazia um monte de operação e o colega auditor fiscal abriu o jornal, ele via lá quem? Com todo respeito, que são muito importantes. A polícia, o GAECO. Só que o nome do auditor fiscal que trabalhou 2 anos fazendo a investigação fiscal não aparecia. Então, os colegas começaram a se ver. Por outro lado, a própria administração, que é o pessoal da GAT que a gente chama, eles começaram a entrar no jogo. Relação de confiança entre base, entre sindicato e administração. Isso é feito com muita conversa de bastidor. Não adianta os colegas que estão na administração, seja do órgão que for, achar que o sindicato é inimigo deles. Na verdade, o sindicato ele representa toda a base e o colega que não é político e que está em função de administração, ele também é representado pelo sindicato. Então, essa relação de confiança, ela também tem que ser construída. E nós estamos construindo também essa relação com eles. Então, hoje de manhã, por exemplo, enquanto nós estávamos aqui, tem um colaborador nosso do Sinafresp que estava cobrindo uma operação em loco. Então, nós temos gente nossa cobrindo as operações. E o salto foi gigantesco. E aí, eu vou pegar, depois nós vamos ter aqui um vídeo, 1 minutinho e meio, só para vocês verem aí na prática como é esse material. Porque isso nós adaptamos para a nossa realidade. Mas vocês têm que adaptar para a realidade de vocês, a linguagem que vocês querem dar o engajamento. Ok? Então, a gente tem ali a linha de corte que em 2 meses saltou muito. Então, é o quê? Depois da estruturação, a maturação. E aí, pessoal, uma coisa muito importante, eu vou fazer um corte aqui antes de falar do Sinafresp, porque a gente começa a falar muito em números, né? E os números são importantes. Mas por trás dos números tem as pessoas. Apesar de o nosso público, a nossa base, ser ali quem você quer atingir, quem você quer engajar, se diretoria, conselho de representantes não estiverem engajados no mesmo propósito, não vai. Não vai. As demandas são inúmeras.
A gente até brincou, o pessoal estava querendo reduzir, né? Uma história lá, reduzir o número de colegas na diretoria. Hoje, no Finaspresp, nós somos em 10 e 3 suplentes. Aí começaram a falar, olha, poderia ser 7. Eu falava o seguinte, pode ser 2. Pode ser só 2. Enquanto o presidente está lá, ele entrou de férias, o outro coloca. Só que aí você tem que saber o que você vai querer fazer com 2 pessoas. Porque nós, em 10 e mais 3 suplentes, o trabalho é tanto, você atua em tantas frentes, que você às vezes não dá conta. Então, assim, eu queria aqui, nós estamos aqui em quase 20 pessoas. Isso mostra o engajamento de diretoria, de conselho com as pautas classistas. Então, eu já queria pedir para todos vocês que estão aqui, uma salva de palmas para todo o pessoal do Sinafresp, que está aqui com a gente hoje, que isso mostra engajamento, porque se a de nossa diretoria, os nossos representantes, não fossem engajados como são, eu poderia ter 200 mil ideias, o Guilherme, que é o nosso coordenador de comunicação, que, aliás, é maravilhoso, a Fran, que dá todo o apoio para que todas essas ações aconteçam, não adiantaria de nada. Então, é uma sinergia. Passando para o Sinafresp, só para a gente fazer o contraponto, o Sinafresp é aquele que eu falei para vocês, que é a rede classista. Lá, a gente coloca de manhã, quando o Devanir, a Michele, eles estão em alguma regional, junto com a diretoria, sai no Sinafresp isso aí. A reforma administrativa, tão importante, e que nós fomos protagonistas nesse movimento, sai também lá. E aí, é o segundo conceito prático que eu queria passar para vocês aqui. De janeiro até agosto de 2025, nós tínhamos no Sinafresp, lá mais ou menos, nós tínhamos 2.500 seguidores, alguma coisa assim, né, Gui? Mais ou menos. Pessoal, reforma administrativa começou, a PEC 32 começou a ser ventilada, o Sinafresp tomou posição firme contra. O principal defeito na comunicação é o silêncio, porque o silêncio, o algoritmo entende o silêncio. Ah, tá, pode deixar, já estamos acabando. O algoritmo, ele entende o silêncio como irrelevância. E a irrelevância para os políticos é a pior característica que existe. Então, o que a gente teve lá? De setembro e outubro de 2025, com a reforma administrativa, nós ganhamos quase 1.000 seguidores. Posição firme, muita publicação, muito engajamento. Nós criamos uma ferramenta de envio de e-mails para deputados que foi replicada no Brasil inteiro e nós conseguimos pular para quase 4.300 seguidores com, pasmem, 600 mil visualizações de Reels em 2 meses. Pessoal, a gente tem que comparar uva com uva e banana com banana. Não dá para você comparar um perfil classista com um perfil de alguém que vende maquiagem ou tal. Você tem que comparar com perfis de outras entidades de classe. Segundo as nossas mensurações, agora nesse segundo semestre, de fisco, excetuando-se o Sindifisco Nacional, é a maior do Brasil. Então, a gente saltou de uma posição intermediária para protagonista. Por quê? Porque acreditamos que comunicação não é custo, comunicação é investimento. Então, contratem bons profissionais, tenham a comunicação como a principal ferramenta de vocês quando forem fazer os orçamentos lá. Eu falei bastante, o professor, eu tenho certeza que a gente conversou bastante sobre isso, né, professor? Vai falar também. Obrigada, Aurélio. Tu vai ter oportunidade de falar mais no final. E vai ficar contigo as perguntas aí, pessoal, porque o professor também tem horário aqui, né? Precisa pegar um voo aí em seguida. Então, professor Roberto, assim, o senhor é especialista em marketing, né? E a gente também gostaria de tratar aqui os principais erros das entidades representativas, né? E como corrigir isso, o que o senhor pode deixar. E também já vou deixar para o senhor uma próxima pergunta, que é a questão da polarização política, né?
Em tempos de polarização política e descrédito das instituições, como as entidades podem usar os princípios do marketing estratégico e de gestão de comunicação para mostrar à sociedade que o servidor público não é o vilão, né? Pelo contrário, é ele quem trabalha para garantir um serviço público de qualidade e a manutenção das políticas públicas que impactam a todos nós. O senhor já fica livre para fazer as suas considerações finais, porque a gente sabe que o senhor também tem um compromisso aí, né? Muito obrigado pela pergunta. Existem alguns pontos que o Aurélio falou aqui que são muito importantes. Tecnicamente, a gente diz que para ter uma visibilidade, ganhar autoridade no mundo digital, você precisa ter 3 tipos de presenças importantes. A presença própria, que ele está citando aqui, tá? Ou proprietária. Quando você está usando uma rede social, você está alugando um espaço para comunicação, embora não pague. Você não é dono da plataforma, mas é dono do conteúdo. Você tem a presença paga, que são os anúncios propriamente. Tá? E você tem a presença ganha. Ganhar alguma coisa é sempre bom? No marketing, a gente sempre responde como depende. E depende do quê? O que é que vem em troca disso? Às vezes, uma crítica pode ser muito boa para uma organização, até porque vai ajudá-la a corrigir coisas que não estão adequadas. Na parte da manhã, né, o Ayrton falou sobre Sun Tzu, né, um dos grandes generais da arte da guerra, e é importante a gente observar o seguinte, né, se não tem estratégia, qualquer caminho serve. E qualquer caminho que você trilhar, pode ser que você esteja mais longe da solução. E aí eu vou pegar o reforço do nosso amigo, que eu não lembro o nome, me desculpa, que você falou da lei do Newton. E amanhã toda a gente fica falando da lei do Newton, das 3 leis dele. Nós falamos da lei da inércia. E por que eu estou falando disso? Porque vocês precisam, desculpa a palavra, ser sincero, mas precisa se mexer. Precisa se mexer no sentido de buscar aquilo que a instituição precisa. Não é? A história de ficar sentado no sofá, não participar, não vai mudar se a gente não conseguir dar motivação para as pessoas. Dar instrumento para elas se motivar. A comunicação por si não motiva ninguém. Ela dá instrumento para as pessoas se automotivarem. Então, sair da inércia depende de todo esse contexto profícuo para que as pessoas se mexam. O segundo ponto da outra lei, que é força e aceleração, certo? A segunda lei, força e aceleração, que diz o seguinte, já identificamos, agora a gente precisa colocar esse negócio para funcionar. Saímos do lugar comum, isso vai dar gás para a gente crescer. E a última das leis, importante também falar, que é ação e reação. Não esquecer que na comunicação, quando você fizer uma afirmação, pode vir outras no sentido contrário. E a gente precisa segurar o ímpeto de responder inadequadamente. Então, por que eu estou falando da ação e reação? Quando a gente entra no campo da polarização, a gente não pode ser unicamente reativo. A gente precisa ser propositivo. Lembrando que a pluralidade das opiniões é que constrói o conhecimento e constrói a evolução humana. Se todo mundo só concordasse com uma coisa, a gente não sairia do lugar. Eu acredito que a pluralidade, a discussão, o contraponto, não é? Vai definir o que a gente vai crescer em termos de instituição, em termos de indivíduos. Então, não temos que temer controvérsias. Não temos, a gente tem que lidar com elas de forma adequada. Outro ponto importante que a gente falou, você falou da narrativa. Pessoal, os números são muito importantes, porque quem não mede não gerencia. Isso é fato. Se você não sabe o quanto você ganha por mês, você não sabe o quanto você vai precisar pagar, o quanto você vai precisar guardar, inclusive para garantir a sua aposentadoria lá na frente. Precisa medir, entender o que é isso para a gente conseguir gerenciar. Mas mais do que isso, a gente precisa ligar os pontos de que pessoas se conectam com emoções, se conectam com histórias. Vocês certamente lembram de histórias da infância, que marcou por quê? Porque aquilo tem uma narrativa. Agora, a narrativa não pode ser uma história pela história. Ela tem que ser factível e tem que ser pragmática, principalmente no campo que a gente está disputando.
que a gente está atuando. E campo remete novamente ao Sun Tzu. A gente precisa saber qual é o campo da batalha. A gente precisa saber quem é o concorrente. Eu não gosto da palavra inimigo, mas enfim, quem é o nosso rival em termos de comunicação. E não pode esquecer, bom, para sair da inércia, voltando ao nosso ponto inicial, tá? A gente precisa publicizar o que se faz. Eu sempre ouvi dizer, e isso é uma máxima da escola, da administração, né, professor Ari, que é o seguinte, o ovo da pata é mais nutritivo, é maior, né, é mais desejado até. Por que ele vende menos? Porque quando a galinha bota, ela cacareja. Ela avisa que fez isso. Então, vocês que estão dedicados, se não fizerem isso, fizemos uma coisa boa aqui para o funcionário, aqui para o nosso servidor, não vai sair. A gente precisa cacarejar, no bom sentido da palavra. Lembrando que, ao cacarejar, a gente está dizendo para as pessoas a essencialidade do servidor público. Sem ele, não tem serviço. Não tem política pública. É assim, é muito direto o assunto. E se a gente começa, como você disse, ocultar ou privar as pessoas dessa informação, não há desenvolvimento. Infelizmente, não quero ser o arauto do apocalipse, né? Não é essa a intenção, mas o fato é, precisamos sair da inércia, colocar força, energia nas nossas atividades, sabe? Esperando que, para cada ação feita dentro do sindicato, da entidade representativa, qual for, haverá reação, positiva ou não. Como é que a gente vai lidar com isso? É importante olhar qual a melhor forma adequada, ou a forma mais adequada, considerando os públicos e o que lhes interessa. Né? Eu falei com o Ayrton na hora que nós estávamos saindo, que ele falou do ódio, do equilíbrio, do amor. Né? Eu falei para ele, ó, você pode até ilustrar a sua frase com uma frase importante do Denis Diderot, que é um filósofo francês, que diz o seguinte: há homens cujo ódio nos glorifica. Então, nem tudo que for comunicado vai agradar a todo mundo. E é bom que não agrade a todo mundo de fato, né? Se a gente pensar em termos de polarização, tem algumas coisas que a gente prefere que fique dessa forma. Então, ao olhar esse cacarejar, a gente está fazendo o que o Vitor falou da criação do canal. A gente está montando uma base, um ponto de comunicação, como a Fisco Paulista, a Sinafresp fez. Está marcando território e promovendo o relacionamento com o seu público, inclusive para proteger das diversas nuances que a polarização pode prejudicar, não só a comunicação, mas, sobretudo, a imagem e reputação do funcionário público. Então, a imagem a gente controla com a comunicação. A reputação a gente só vai controlar com os atos, porque ela trata daquilo que as pessoas pensam e falam ao nosso respeito, sendo ou não verdade. Por isso, a narrativa que descreve a essencialidade do funcionário público, do trabalhador do serviço público, como nós falamos de manhã, é fundamental para garantir que essa classe, de uma forma geral, se estabeleça com todos os méritos, com todos os louvores que ela precisa para prestar um serviço a quem no final do dia? Para todos nós. Para o próprio funcionário, para a população, para o país de uma forma geral. Então é isso que eu tenho em termos de olhar para essa comunicação, para que ela de fato seja efetiva. Olhar com quem a gente está falando, qual é o campo que a gente está disputando, o que a gente pretende para chegar nos objetivos no final do dia. Obrigada pela... Com isso, o senhor já deixa, inclusive, a sua mensagem, né? O senhor precisa se retirar agora? Pode ficar mais uns minutos? Eu elogiei o Juliano e ele deve estar atrás de mim. Assim, ó. Obrigada, professor Roberto. E o senhor fica à vontade, se precisar sair por causa do horário. Eu acho que a gente pode adiantar, né, se a organização aqui me permite, Beatriz. Se alguém tiver alguma pergunta aqui para o professor Roberto, por gentileza, colegas, porque, como eu já disse, ele tem horário aí do voo, né? Então, pode já se inscrever agora, né? Pode já encaminhar a sua pergunta. A Beatriz está passando aí para recolher. Perguntas, por gentileza.
Tranquilo? Bom, o professor foi completo na sua explanação, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecer o convite novamente, agradecer a todos vocês, pedir desculpa se em algum momento eu me exaltei, né? Porque quando fala de comunicação a gente tem paixão por isso, pela importância e a necessidade dele, né? Porque nós somos os seres que nos diferenciamos porque nós temos capacidade de comunicar. E geralmente quando dá problema em algum lugar, vocês já ouviram, não sei se vocês já falaram isso, falar um problema de comunicação. Né? A gente joga a culpa para a comunicação, para as nossas próprias falhas. Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Novamente agradeço a todos aqui. Doutor Roberto, antes do senhor ir embora, tem a lembrancinha aqui do 10º Congresso para o senhor. Doutor Roberto, não pode ser sua lembrancinha aqui, sua lembrança do nosso Congresso, vai ser entregue pelo presidente da CONACAT para o senhor. Cadê o fotógrafo, por favor? Muito obrigado. Só um pouquinho para tirar foto, tá, doutor? É que ele já vai. Pode tirar todo mundo junto, que para fazer. Faz uma só os dois primeiro, depois uma geral. Tá? Olha a confusão que eu armei aqui. O que é isso? O que é isso? Mas como diria de Zanguanais, o grande publicitário, se não tiver furdunço, não tem graça. É assim que funciona. Primeiro os dois, doutor Roberto e o presidente, depois todo mundo junto. Agora todo mundo junto, por favor. Os 4 da mesa e o presidente também junto. Ok, obrigado, doutor Roberto. Muito obrigado. Então tá, pessoal, dando seguimento aqui, nós temos mais algumas perguntas aqui para o nosso parceiro. Pode. Vou te passar aqui já as questões e também deixar em aberto para tu fazer as considerações, né? Então, o nosso parceiro Aurélio aqui do Sinafresp, que realmente está de parabéns, e eu já aproveito a oportunidade aqui, quebrando o protocolo, presidente, para que o pessoal acesse o site do Sinafresp. O Sinafresp está com uma ferramenta muito objetiva, fácil de utilizar, que é a pressão aos deputados contra a PEC 38, a PEC da reforma administrativa. Né? Também temos aqui no Sinafresp o nosso Vitor, né? Lins, e é conselheiro, né? Da onde surgiu ali o movimento MOVE, né? MOVE, que procura ressaltar, destacar o papel dos servidores públicos justamente para quebrar essa imagem de vilão, né? Que plantaram aí dos servidores e que vocês estão de parabéns por todas as iniciativas que tem, e nós lá no Rio Grande do Sul estamos indicando aí a ferramenta do Sinafresp, né? Parabéns. Mas aí, Aurélio, eu gostaria de te encaminhar a seguinte pergunta que nos aflige todos os dias aí a todas as entidades, eu imagino, né? Que é a questão das urgências, a informação das urgências. Então, nós temos aqueles nossos planejamentos, né, de divulgações, de marketing, mas, em certas ocasiões, as urgências que a gente não pode prever se sobrepõem ao planejamento. Então, assim, já te deixo essa questão para tu trabalhar aí com o pessoal, como equilibrar essa necessidade. Vocês têm tanta experiência e expertise na área da comunicação, né? Como equilibrar a necessidade de respostas imediatas com uma comunicação planejada e de longo prazo. E deixo para ti também aí, para que ao final tu possa aí nos encaminhar aí considerações finais, né? E a partir de tudo que se discutiu aqui, então, né, questão de tecnologia, estratégia, planejamento, o que tu deixaria de recado aí para as entidades que ainda não possuem um núcleo específico de comunicação? Obrigado, querida. Fazer tudo englobado, então, em relação a como você
conseguir ali sopesar e conseguir passar, né, bem pelo Vale Tortuoso, que são as urgências, junto com o planejamento. Cortou? Alô, alô, alô? Eu acho que cortou lá. Alô? 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 Tá. Alô? Não deve ser porque... Alô? Alô? Beleza? Alô? Alô? Isso é chamada falha na comunicação. Né? Querem nos calar. Não conseguirão. Alô? Alô? Beatriz? Alô? 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 Falar de longe aqui. Pessoal, então, dando continuidade aqui, é isso. A comunicação ela é exatamente isso. Ela tem que se adaptar às circunstâncias. Não deu lá, a gente vem aqui e vai terminar de passar também o que a gente estava querendo falar para vocês. E aí, Carmen, deixa eu só chegar para cima aqui para poder não ficar tão alto. Sobre a questão das urgências, nós temos, obviamente, nós sentamos, todo começo de mês, nós fazemos nosso planejamento de longo prazo, até mesmo porque a gente precisa mensurar, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar e como a gente vai saber para chegar. Só que as urgências do dia a dia, elas ocorrem toda hora. E aí não tem jeito. Se você não tiver, e aí que é o que eu já tinha falado para vocês, colaboradores bem contratados, engajados, e que realmente saibam passar por isso, junto com a diretoria, corpo diretivo, no nosso caso, nossos conselheiros, é isso que vai fazer a entidade, é esse corpo, essa sinergia que vai dar conta das urgências do dia a dia. Seria muito tranquilo eu chegar aqui e falar sobre teorias e tudo mais e tal, só que no dia a dia, a prática é outra coisa. A prática, ela mostra exatamente isso. Coesão de grupo e coesão de corpo técnico. Eu, dando continuidade, antes de fazer as últimas coisas, pode continuar daqui? Pode. Vamos embora. Para a gente, eu queria, se puder passar o videozinho aí que a gente deixou com vocês. Pessoal, 1 minuto e meio só esse vídeo. E aí, antes de passar o vídeo, eu trouxe esse vídeo aqui, assim, foi o último vídeo que a gente lançou de operação no nosso Fisco Paulista, só para vocês entenderem que linguagem que a gente está utilizando, tá bom? Eu não sei quem aqui é de comunicação de outras entidades, mas isso aqui é uma das operações que a gente faz. Essa operação ela foi coberta em loco. O Guilherme estava na operação, a gente tem essa sinergia com o pessoal da administração hoje em dia. E esse vídeo, que foi o último agora, inclusive, ele está com quase 25 mil, não é isso, Gui? Quase 25 mil visualizações. E olha que interessante, pessoal, em relação a esse vídeo. 80% dessas visualizações são de usuários externos à nossa página. O que isso quer dizer? O algoritmo está entregando o nosso conteúdo para outros usuários que não aqueles somente que estão na nossa plataforma, tá? Outro ponto importante desse vídeo, e foi o último, assim, tinha vários exemplos, por isso que a gente escolheu ele. Nós sempre pedimos collab com a Secretaria da Fazenda, né? Sempre. E nunca, por conta de política institucional, enfim, a Secretaria da Fazenda não aceita nossas collabs. Olha que interessante em relação a esse vídeo. Esse vídeo foi de uma operação que ocorreu semana passada e era no setor de ar-condicionado.
E essa operação foi do CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Então, tem lá a Procuradoria, Ministério Público e a Secretaria da Fazenda, e eles fizeram essa operação, só que braços dessa operação, eles estavam em outros estados. Um dos estados era Minas Gerais. Olha que coisa. A Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, ou seja, o órgão oficial institucional, em vez de citar a Secretaria da Fazenda na publicação deles lá, eles marcaram a nossa rede, o Fisco Paulista. Olha que louco, um órgão oficial citou um órgão classista. O que acontece? É a percepção. Para a percepção de outros órgãos, o Fisco Paulista é quem representa os auditores. O Fisco Paulista hoje está com 4 alguma coisa de seguidores. A Cefaz SP tem quase 30. E a percepção, ou seja, a nossa narrativa, o Fisco Paulista, que é a rede do Sinafresp, é quem está começando a ser reconhecida por representar os auditores. Então, isso deixou a gente muito feliz, né, Gui? Foi muito legal e aconteceu isso essa semana. Querido, passa o vídeo para a gente, por gentileza. 700 milhões de reais. Esse é o valor que pretendemos recuperar hoje por meio da Operação Boreas, operação deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA São Paulo, que reúne a Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Ministério Público. O grupo empresarial investigado é classificado como devedor contumaz e possui um longo histórico de infrações em relação ao ICMS, além de sucessão empresarial fraudulenta. A Operação Boreas mobilizou 40 auditores fiscais da Receita Estadual, além de 11 procuradores e 10 promotores, e contou também com o apoio da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e das Polícias Civil e Militar. Ao todo, serão cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 3 cidades diferentes. Foram localizados imóveis de luxo, veículos, e foram adotadas também as medidas de constrição, que localizaram e disponibilizaram esses bens, objetivando a satisfação futura desse crédito, que apenas na dívida ativa estadual passa do R$500 bilhão em débitos inscritos. O saldo foi um sucesso, especialmente por conta da convergência de todos que participaram dessa operação. E o sucesso no decorrer na apreensão que nós realizamos, a obtenção de informações documentais de expressão significativa que vão confirmar parte das nossas suspeitas. Ainda há necessidade de apurações, de análise, sem contar já a obtenção de bens materiais que servirão para parte da recuperação do dano, joias, valores de moeda nacional, moeda estrangeira. Já está indisponibilizado um exemplo de várias instituições trabalhando em prol da sociedade. Combater a fraude é proteger a sociedade e garantir recursos para segurança, saúde e educação. A defesa do interesse público e da justiça fiscal. Bem legal, né? Valeu. Esse tipo de material ele tem várias camadas, né, pessoal? É assim, tudo ali é pensado. São 2 mulheres, 2 auditoras fiscais que fazem um trabalho fantástico apresentando o vídeo. A questão da institucionalidade, com depois um procurador falando também, um promotor, na verdade, ali o chefe do GAECO falando também, a questão de firmar essas parcerias com essas outras instituições que são tão importantes. Então, assim, de tudo, apesar do vídeo ter 1 minuto e meio, o Guilherme acordou 4 horas da manhã para cobrir essa operação em loco. Então, tudo ali é pensado. Ele sai desse jeito no final e sai no mesmo dia, porque, além de tudo, além de nós termos, né, essa pretensão, enfim, de ser a imagem dos auditores, nós queremos também que o Fisco Paulista seja a fonte primária
Isso vai ser muito difícil, né, de acontecer, mas a gente quer que o Fisco Paulista, o nosso canal, seja a fonte primária de informações sobre operações que a gente faz para outros órgãos de imprensa. Ou seja, a gente está construindo a identidade, o lastro, para que a gente depois seja essa fonte primária. E já finalizando, Carmen, agradecer você, desde a primeira vez que a gente conversou, você é uma querida, máximo respeito, obrigado por tudo. Pessoal, esses exemplos que eu trouxe aqui, eu trouxe o exemplo do Fisco Paulista, para a gente trabalhar os conceitos, mas longe de nós termos a solução ideal e definitiva para tudo. Está dando certo para a gente. Essa fórmula está dando certo para a gente. O que eu posso falar para vocês, procurem a identidade de vocês e a fórmula de dar certo para vocês. Procurem saber o público de vocês. Tentem, para quando fazer essa prospecção de público, tirar a ideologização um pouco do espectro. Tentem entender para quem vocês vão falar, para depois vocês contarem a história de vocês e colocarem a narrativa de vocês. Está dando certo para o Fisco Paulista e nós estamos também à disposição de todos vocês para poder trocar ideias, trocar figurinhas, aprender. Porque está dando certo, mas nós estamos longe de sermos os donos da verdade ou da razão, enfim. Cada entidade é uma entidade, cada público é um público. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. E desculpem em falar tão alto, teve que diminuir aqui, mas é isso mesmo. Obrigado. Obrigada, Aurélio. Nós é que agradecemos, né? E eu gostaria agora de passar para a nossa plateia, né? Se alguém tem alguma pergunta aqui para o Aurélio, foi muito importante essa explanação. Cada um da área fiscal, porque o trabalho de vocês é muito importante, e é importante que a sociedade saiba a questão dos tributos, porque vocês não são bem vistos, mas tem que ser, porque os tributos não são nossos, não são seus, os tributos são de todos nós, é da sociedade. Os tributos é para o bem comum, é para que o Estado realize o bem comum. E essa mensagem tem que ser passada de uma forma como vocês estão fazendo, né? Passando para a sociedade, para que entenda. Então, pessoal, alguém tem algum questionamento que fale agora? Que se dirija aqui a Beatriz. É isso aí. Nós ficamos dentro do prazo, né? Cumprimos exatamente, parabéns aos palestrantes. Agradecer a vocês, ao professor Roberto, que já saiu, ao Aurélio, ao Sinafresp, a todos os colegas presentes e ao pessoal que está assistindo aí pelas redes sociais. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado.